Gente, tudo bem? Aqui é a Rafael Campos e hoje vamos falar um pouco sobre números e sistemas numéricos. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! As culturas antigas não acreditavam no acaso, e por isso a existência de determinados números de objetos ou fenômenos assumia grande importância. Os números que originalmente, como um método de contagem, adquiriram poderes simbólicos. Além de expressar quantidades, revestiam-se de qualidades individualizadas e foram até imbuídos de poderes cósmicos. E o estudo desses números é chamado de numerologia. Então, no episódio de hoje, que nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da existência de números. Obviamente, não iremos estudar os números, não iremos aprofundar a numerologia, porque já é uma ciência esotérica, uma pseudociência, que está muito mais a fundo, que não seria apenas um episódio que eu iria tratar. Então, o episódio de hoje basicamente é falar um pouco sobre esses simbolismos dos números. Por que o 1, por que o 2, por que o 3, por que o 4? Não iremos entrar nos sistemas de cabala, não iremos entrar em sistemas numerológicos. Apenas iremos abordar um pouco por cima nessas questões para vocês entenderem. Caso vocês queiram que eu aborde um pouquinho mais profundamente sobre a cabala, sobre a numerologia, eu posso fazer um episódio especial sobre isso, beleza? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre os números e os seus simbolismos no decorrer do mundo, no decorrer da história. O número 1 simboliza a causa primária, o início primordial, o ato da criação. Nas religiões, o número representa o Deus Criador, sobretudo na literatura islâmica, que representa especialmente o Deus único. E o 1 também simboliza a humanidade, refletindo a postura ereta, inclusive da nossa espécie. O chifre único, por exemplo, do unicórnio, é o símbolo de poder e pureza, e o único olho do ciclope simboliza o poder irracional sobre o intelecto. Na moderna cultura ocidental, nós temos também que ser o número 1 é ser o melhor. Então você pode trabalhar o número 1 de diversos pontos diferentes dentro do seu simbolismo, como a causa primária, ou também o simbolismo de ser o melhor, de ser o primeiro. Muitas vezes, principalmente em animes ou histórias épicas, ser o número 1, ser o primeiro chegado, é sempre essa questão bem legal. Tanto que muitas vezes tem essa ideia de o escolhido. O símbolo 1, o número 1 na matemática, representa esse o escolhido. Então, caso você queira trazer esse sentimento tanto a numerologia quanto ao sistema numérico que você gostaria de colocar, o número 1 representa essa coisa bem legal, bem interessante. Então, pense em usar o número 1 para considerar os seus sistemas numéricos. Para Pitágoras, o número 2 representava a diversidade e levava em si o potencial da desordem e o mal. Por isso, o segundo dia do segundo mês era considerado nefasto e dedicado a Plutão, ou seja, também a Hades, o deus do mundo inferior. Por outro lado, o número 2 é o símbolo da ordem e do equilíbrio em filosofias como o taoísmo, como o yin yang simboliza a totalidade dos opostos unificados. O 2 é o número da sorte na cultura chinesa, pois todas as coisas existem aos pares. Então é legal porque o número 2 traz diversos tipos de simbolismo que você pode querer levar. Você pode levar, por exemplo, uma ideia bíblica, onde na Arca de Noé as pessoas vieram na família e os animais chegaram de dois em dois. Você pode trazer esse equilíbrio do bem e o mal, como do yin yang, ou até mesmo uma coisa um pouco mais ocidental, utilizando essa filosofia pitagórica, né, de Pitágoras, que representa essa questão de desordem e o mal. Então você pode trabalhar diversos pontos diferentes, como até mesmo o segundo lugar, e muitas vezes o número também representa diversos pontos diferentes. Então eu acho bem interessante, porque o número 2 tem essa dualidade, como até o mesmo nome já traz, dual 2, onde você pode trabalhar diversos pontos diferentes. Então considere utilizar o número 2 não apenas como seu significado literal, como um segundo, mas sim o seu lugar simbólico, como casal, como dupla, como equilíbrio e duas partes da mesma moeda. Já o número 3 é sagrado na maioria das religiões. Os antigos egípcios tinham uma poderosa trindade de deuses, como por exemplo Ísis, Osíris, Horus, assim como os gregos romanos tinham também Zeus, Poseidon e Hades. E o legal também é que no próprio simbolismo de Zeus é representado como a tríplice de raio, Poseidon, o tridente e o Hades, o Cerberus, ou um cão de três cabeças. Na filosofia hindu também tem essa trindade como as três formas,
como Brahma, como Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. E no cristianismo nós temos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é bem legal porque o 3 ele tem um simbolismo muito forte. No episódio de formas geométricas que eu falei sobre o triângulo, que também tem essa representação do 3, eu vou deixar aqui no card na descrição para você ir lá ver um pouquinho sobre as formas geométricas e os seus simbolismos. Então o número 3 traz essa ideia principalmente de equilíbrio. Se você for considerar, o triângulo é a primeira forma geométrica sólida e a pirâmide, o prisma de base triangular, é o primeiro sólido também estruturado. E o banco fica em pé com 3 pés, tanto que o tripé é a forma básica de sustentação. Então é bem legal porque o 3 não apenas tem simbolismo, realmente tem uma estrutura, forma física muito forte, por isso muitas vezes o 3 é considerado divino em diversas religiões diferentes, em diversas culturas diferentes. Então muitas vezes, se for pegar, tem muitos animes, muitas histórias que nós temos 3 pessoas principais. E se você for considerar os clássicos, normalmente nós temos o antagonista, o protagonista e uma terceira unidade, seja a princesa, seja o escudeiro, seja o mestre ou auxiliador. Então muitas vezes é utilizado inconsciente o número 3 para trazer um equilíbrio. Tanto também que, se for parar para pensar, existem algumas estruturas narrativas que é o de 3 atos, ou até mesmo no cinema que também utiliza a estrutura de 3 atos. Então 3 é considerado muitas vezes essa questão de equilíbrio, então eu considero muito que você utilize esse 3, porque esse 3 parece que está intrínseco na cultura do ser humano, não apenas na cultura, mas também na estrutura física do ser humano. Tanto que o ser humano ele é feito de uma célula triblástica, ou seja, 3 tecidos diferentes formando uma célula. Então acredito que o 3 tem uma questão bem biológica, física, emocional, religiosa. Então sugiro demais você utilizar o número 3 dentro das suas campanhas, dentro das suas histórias, dentro do seu world building fantástico. O 4 é o símbolo da totalidade e da universalidade, a miúde representada pelo quadrado e pela cruz, tanto que o próprio algarismo 4 é uma cruz modificada. Assim como o quadrado, o 4 simboliza a estabilidade e simbolizava para Pitágoras a perfeição. Tanto que se o mal e o caótico eram 2, se você juntar 2 com 2, 4. Então se você juntar essa questão desse caos, dessa totalidade, você forma uma perfeição. O 4, em compensação, em algumas culturas, como no Japão e na China, é o contrário, representa uma homofonia. Homofono é quando duas palavras têm o mesmo som, né? Como por exemplo o 4 tanto representa a morte quanto o número 4, né? O termo Shi. Então é bem interessante porque você pode utilizar de diversos pontos diferentes. Para os índios americanos, o 4 simboliza a organização, um espaço dividido em 4 regiões. Tanto que nós temos também a Rosa dos Ventos, onde tem norte e sul, leste e oeste, considerando então os 4 pontos cardeais. Então você pode utilizar de diversos pontos diferentes também o número 4. Então se você quer transformar e trazer uma ideia de totalidade, de conjunto, de total, 4 é sempre muito legal, porque o 4 é uma questão sólida, o cubo representando a Terra, também como eu falei no episódio de formatos. Então, esse 4, o 3 dá uma questão de divino, o 4 mais uma questão de materialidade, porque tem essa estrutura sólida do cubo, do quadrado. O 5 já simboliza o homem, cuja cabeça e os membros são representados pelo pentagrama e a estrela de 5 pontas. Era sagrado para os maias, que para quem simbolizava o deus do milho, cujos brotos pareciam de 5 dias depois do plantio, e para os astecas simbolizava a plenitude e o despertar da consciência. O 5 tem um importante significado no Islã, sendo o número dos pilares da religião, das orações diárias, dos elementos do Hajj e até outros aspectos da lei religiosa. Então o 5 você vê pouco nas representatividades. Claro, você pode ver na estrela de 5 pontas, no pentagrama, normalmente associado erroneamente a simplesmente a uma questão diabólica ou coisa do gênero. Mas você pode utilizar esses 5, até mesmo essa estrela de 5 pontas, ou até mesmo 5 pontos diferentes para representar o ser humano. Tanto que a estrela de 5 pontas é algo positivo, a estrela de 5 pontos invertida, que seria o homem de cabeça para baixo, talvez é uma questão mais diabólica em alguns locais, principalmente no
Ocidente. Então você pode utilizar os 5 pontos até de diversas maneiras diferentes e principalmente existem algumas religiões que consideram que a cruz ela é feita de 5 pontos, norte, sul, leste, oeste e o centro representando a estrutura que sustenta a cruz. Então o 5 é algo bem legal, não é muito utilizado em diversos pontos, porém você pode ser aquele primeiro a utilizar o 5 de uma maneira espetacular, porque se você for convenhar, 5 mais 5, 10, e 10 é um número também bem representativo, e os números terminados em 0, também o 0 tem uma representação muito legal. Então fiquem aí, porque logo após essa sequência de números, 7, 8, 9 e 10, vamos falar sobre outros números que fogem da sua contagem de 1 a 10. Então se você chegou até aqui, não deixe de deixar um like, se inscrever, porque nós temos conteúdo toda semana, 2 episódios totalmente em português, com reviews, entrevistas, conteúdos raiz e até mesmo lives, onde teve uma live recentemente e a galera curtiu, pretendo voltar com algumas outras lives também. Eu deixei na aba comunidades um local para vocês deixarem as suas perguntas, porque depois que eu fechar algumas perguntas eu vou respondê-las e assim nós faremos um Rafa Responde, Word Builder Responde, eu não sei qual vai ser o nome desse bloco, mas deixa lá na aba comunidade alguns comentários, algumas perguntas que você gostaria que eu respondesse, algo pontual para algo que você está construindo ou algo mais geral para ajudar você na construção dos seus mundos fantásticos, beleza? Então, continuando agora, número 6. Assim como o hexagrama, a estrela de 6 pontas, o 6 pode simbolizar a harmonia e o perfeito equilíbrio. Na China, simboliza o céu, para os cristãos representa a plenitude, pois Deus criou o mundo em 6 dias. O 6 também é o número do azar e significa morte para os maias. Na cultura ocidental moderna, simboliza a sorte, sendo o número máximo para aquele que tem tirado no dado. Então é bem legal porque você pode ver que em diversas regiões, em diversos pontos do mundo, o número pode ter uma representação diferente dependendo do seu world building, dependendo da sua essência. Então, da mesma forma que o número 4, em algumas culturas representa a morte, em outras representa uma questão de simbolismo relacionado à cruz. Então você pode colocar dentro do seu world building algumas questões onde o número representa uma coisa para uma criatura, ou para um ser, ou para uma nação, e o mesmo número para um outro local representa uma outra coisa. Então eu sugiro que vocês coloquem, por exemplo, alguns conflitos que podem ser causados por essa questão numérica, até mesmo alguns números cabalísticos, que eu também vou abordar um pouquinho mais para frente. Beleza? Então, o 6 é algo bem interessante, porque da mesma forma que algumas pessoas consideram sendo divino o número 6, outros já o número 7, mas o 6 também, se você for parar para pensar, ele é o 3 e o 13. Então, dupla trindade seria algo realmente completo e perfeito, beleza? Então nós vamos chegando aqui agora ao número 7, muitas vezes associado à questão da divindade, porque o 7 simboliza a totalidade em muitas culturas, sendo a união da divindade, que seria o 3 com o 4, o 3 divino, o 4 com o ser humano, formando então aí, então, o número 7. Nos textos sagrados hindus, judeus, cristãos, muçulmanos, o sétimo aspecto confere a integridade e a perfeição de um grupo de 6. O 7 é o auspicioso em todas essas culturas. E muitas vezes a gente pode considerar que existem algumas culturas também que associam que algumas bruxas nasceram a partir do número 7 e o lobisomem também tem uma relação direta com o número 7. Então, olha que coisa interessante, você pode colocar até mesmo algum surgimento de alguns mitos associado aos números. Então, sugiro você dar uma estudadinha sobre alguns simbolismos e entender que quando surgir algum número em alguma lenda, com certeza esse número traz algum simbolismo interessante para aquela cultura, para aquela sociedade. Então, não importa o quão complexo você quer fazer ou o quão superficial você quer fazer. Coloque um pontinho ali, coloque um pontinho aqui. Utilize números aonde faça alguma relação, seja simbólica, seja material, seja física mesmo, para trazer um conteúdo muito mais legal e complexo. Além disso, muito mais cheio de gatilhos, porque, como nós estamos vendo aqui, os números são associados a partir da observação do mundo. E por que não colocar essa observação de mundo também dentro da caracterização do seu mundo fantástico? Para os budistas, os 8 raios da roda da lei simbolizam o nobre caminho octuplo da iluminação. Na China, o 8 é o número da sorte por ser o homófono da palavra próspero e lembrar 8 caminhos da via.
O I Ching também tem essa questão muito forte com o número 8. Então, novamente, a gente pega aqui onde o 4 representa a morte, o 8 representa o próspero, aonde 4 com 4 nós temos 8, então a gente pode fazer aqui algo que sobressai a morte, seria algo próspero, entrando então a linha da roda da vida, que para muitas religiões não existe morte eterna, você morte reencarna e assim por diante. Então você pode colocar também essa numerologia relacionada à sua cultura religiosa, onde você pode trabalhar uma trindade com o número 3, um 4, um ciclo de 2, um equilíbrio, um 8, onde o infinito é um 8 deitado, trazendo essa ideia de prosperidade e caminho e roda e movimento. Já o 9 é bem interessante porque ele representa o 3 vezes 3, que amplifica o poder do número 3 e simboliza a eternidade, plenitude e realização. O 9 é considerado o auspício da China, onde se parece com a palavra duradouro, mas é azarado no Japão, onde é o homófono de dor. Os astecas consideram nefastos por simbolizar o deus da noite, mas para os maias é o número da sorte. Em várias culturas, o enneagrama, ou estrela de 9 pontas, representa as 9 divindades. No judaísmo, o 9 simboliza a inteligência e a verdade. Então, com isso, novamente eu reforço que você pode utilizar o simbolismo do 9 em diversos pontos diferentes. Quer fazer um panteão de 9 deuses? Talvez seja interessante. Seja um inferno com 9 demônios? Outro ponto interessante. Onde você quer representar o 3 vezes 3 ou até mesmo um 4 mais 5, não sei. É bem interessante porque você pode utilizar de diversos pontos diferentes e com isso trazer diversos simbolismos diferentes. Você pode imaginar uma forma geométrica, você pode imaginar o número, você pode imaginar o formato do seu número, o som do seu número, como ele é tratado aqui em diversos pontos diferentes. Então, fica aí a dica para você que quer criar um sistema numérico que representa os simbolismos dentro das suas criações. O 10 é o número dos dedos das mãos e o fundamento da maioria dos sistemas de cômputo. Além disso, simboliza o retorno à unidade após o ciclo dos algoritmos. Por isso, Pitágoras considerava o 10 um número sagrado e o símbolo da criação universal. Na China, por ser o dobro do número 5, que representa a totalidade, o 10 simboliza a dualidade. Então, novamente, você pode utilizar dos símbolos diversos pontos diferentes. Primeiramente, você pode simbolizar como o número propriamente dito, como o formato dele, o fato de ser composto de 0 e 1, o fato de ser 5 mais 5, o fato de ser 2 vezes 5, ou até mesmo outras somas. Então é muito interessante porque aí a gente já começa a adentrar nos sistemas numéricos. Você pode colocar, por exemplo, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 novamente, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e volta no 1 novamente. Então você pode utilizar os seus símbolos e os seus sistemas para criar todo esse simbolismo também. Tanto que existe diversas histórias aonde se baseia em cima de números. Até mesmo a J.K. utilizou a numerologia para fazer uma matéria de Hogwarts onde representa a questão da magia por números, muitas vezes utilizado no banco de Gringotts e outros pontos também. Então você pode fazer isso também dentro da sua história, dentro do seu mundo fantástico. Na contagem dos índios americanos, o 11 representa as estrelas e, por meio de uma metáfora da viagem estelar, os estados alterados da consciência. O 11 é considerado sagrado em muitas tradições africanas e simboliza a fertilidade, pois se acredita que o esperma leva 11 dias para chegar no óvulo. Em outras culturas, o 11 é o símbolo do excesso e do desequilíbrio, pois acredita em 10 símbolos de plenitude, por isso Santo Agostinho disse que o número 11 é o brasão do pecado. Sendo o múltiplo da divindade 3 pela terra material 4, o 12 simboliza a ordem espiritual e terrestre. Na contagem terrestre dos índios americanos, o 12 representa os 12 planetas e os 12 ventos. O número 12, representado na Bíblia, sendo o número das tribos de Israel, dos apóstolos de Cristo e dos frutos da árvore da vida e dos portões de Nova Jerusalém. O 13 é interessante porque ele simboliza o azar em muitas culturas. É ligado às 13 pessoas que representam a última ceia e uma das quais traiu Cristo. E para os meninos judeus, os 13 anos são a idade da responsabilidade quando eles se tornam o bar mitzvah, ou seja, alguém que se aplica aos mandamentos. Então é legal porque do 1 ao 13 nós temos uma sequência de números onde você pode ir trazendo diversas responsabilidades e representações diferentes, apesar de existir outros números também que existem esse simbolismo. Como, por exemplo,
O número 21, no Ocidente, ele é tratado como símbolo da responsabilidade e da idade adulta, por isso que em muitos países a maioridade corresponde aos 21 anos, sendo 18 anos no começo e o 21 essa plenitude total dessa sua maioridade. O número 40, por exemplo, representa na Bíblia o que simboliza a espera e o castigo. 40 dias e 40 noites foi o tempo que Moisés passou sobre o Monte Sinai e que Elias foi alimentado por corvos e caíram as águas do dilúvio, e em que Jesus jejuou no deserto. Então, esse 40 entra muito na questão de quarentena, apesar de que muitas vezes a quarentena pode ter 30 dias, mas essa questão dessa espera, esse simbolismo de espera, chegou a um ponto de criar uma palavra que é quarentena. Os antigos babilônios usavam 60 como base de seus cálculos matemáticos e astronômicos, o sistema que sobrevive na moderna divisão dos ângulos e de tempo, como 360 graus, como um círculo perfeito, 60 minutos de uma hora e 60 segundos em um minuto. Então, por que 60? Porque é um cálculo matemático astronômico oriundo babilônico, então tem essa representação e essa representatividade. Então nós temos diversos números diferentes, como até mesmo 666, representado como a questão do Apocalipse e, por consequência, o diabo. E o zero é interessante porque o zero representa o vazio em muitas questões. A invenção é relativamente recente do zero porque antigamente era difícil você considerar ou você tinha uma unidade ou você não tinha nada. Então um número que representava o nada era algo que simplesmente não tinha motivo nenhum da sua existência. Porém, lá pelas voltas do século 8, né, lá por volta dos anos de 867 d.C., que introduziram o conceito de zero. Então isso é bem legal, é bem interessante por esse simbolismo por ser redondo, representando o zero. Então, o que é legal quando a gente for falar de sistemas numéricos é vocês entenderem que os números têm representatividades, os números têm simbolismos, e com isso você pode criar os seus algarismos a partir disso. Quando a gente fala de sistemas numéricos, primeiramente a gente tem que entender qual é o primeiro número e qual é o próximo número que se vira. Dentro nosso, nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, onde o 10 é o 1 com aquele 0 novamente, 1, 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13 e assim por diante até chegar no 19, voltando ao 2 e com isso a gente chega até o 99 e do 99 a gente chega a 1, 0, 0 e assim vai fazendo a contagem novamente. Já no caso dos babilônicos era até 60, por isso existe os 60 graus e assim por diante. Então você pode utilizar essa sequência de números fazendo essa relação numérica dentro do seu sistema fantástico e por isso existe também essa conexão direta com alguns simbolismos. Você também pode usar um sistema numérico aonde representa a sua forma de escrita, aonde utilizar, por exemplo, os romanos, que os tracinhos representavam um, o V já representava o 5 e assim por diante. Então é bem interessante porque quando a gente fala em sistemas numéricos você pode abordar de diversos pontos diferentes. Por isso, eu sugiro que você pense em, primeiramente, colocar alguns números que representem a sua cultura, representem a sua sociedade. Até mesmo caso você não queira colocar de uma forma explícita, utilizar às vezes alguns elementos que representem esses números. 4 personagens, 5 estações, 3 direções, 2 escolhas, uma única pessoa. Utilizar números dentro dessas descrições para reforçar o sentido e o simbolismo que você quer pôr naquela sua descrição, naquela sua cena e assim por diante, é bem interessante também, beleza? Então, se você chegar até aqui, não deixa o like, se inscrever, porque como eu falei, existe vídeos 2 vezes na semana com conteúdo 100% em português. Usem e abusem das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!